Vai ficar batendo aqui. Sim. Quem é essa mulher do céu? Essa ela é da feira. Não sei quem é. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live da ASCAP. Boa noite, Aurimendes, Rodrigo, Tamires, Vista Oceânica, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Saudações a todos. Fabiana, Rodrigo. Hoje teremos uma live com o advogado Everton. Boa noite, estamos esperando. Everton está entrando aí também conosco. Boa noite, Everton, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo certo, Josivan? Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Vamos dando início aqui a mais uma live. Estamos só dando mais um tempinho para a entrada de mais pessoas. Para a galera entrar aí. Isso. Enquanto isso, vamos se apresentando, né? O pessoal já está entrando. Bem, meu nome é Josivan, estou vice-presidente da ASCAP e nós estamos com esse projeto nesse momento crítico aí de pandemia e todo mundo está vivendo mais em casa agora, né? Então, estamos aproveitando este momento para nos reinventar também, como foi o tema da primeira palestra aí com o Rodrigo e Haroldo, né? Então, eu hoje serei o facilitador aqui, mais uma live, falando em Jacques entrou agora, para tirar as dúvidas aí do empresariado aí, Santa Cruzense, de todos que estão acompanhando aí a nossa live. À vontade também, se você quiser já ir se apresentando, né? Pode ficar à vontade. Boa noite novamente, Josivan. Boa noite a todos os associados aí da ASCAP. Boa noite a todo o pessoal que nos dá a honra e a satisfação de nos assistir nessa live, nessa ação, estar aqui. Compartilhando com vocês, trocando ideias, debatendo alguns assuntos aí sobre o direito, sobre a aplicação da minha área jurídica nesse momento, como é que a gente pode estar ajudando, quais são as dúvidas que a gente pode estar tirando. E eu sou advogado aqui em Santa Cruz há 5 anos já, atuo basicamente na área empresarial e trabalhista. Então, assim, da forma que eu puder ajudar, que eu puder colaborar com a ASCAP, com os associados e com toda a sociedade de Santa Cruz, eu estou aqui para isso e me colocar à disposição para tirar eventuais dúvidas de vocês dentro da minha limitação, dentro do que eu souber, até porque é uma situação toda nova que nós também estamos aprendendo com esse passar do tempo aí. Tá cortando o seu, pelo menos para mim. Os demais podem dar um legalzinho aí, recebendo bem. Eu te ouço bem. Pronto. Ok, então. Bom, acho que já podemos ir começando, né, com alguns assuntos. Vamos. Bom, primeiro lugar, eu acredito que vamos começar por uma alternativa que eu acho que vários empresários tiveram essa ideia, né? Que foram as férias antecipadas. Se você puder falar um pouquinho aí sobre o tema que está dentro da lei para a gente dar continuidade.
José, a possibilidade realmente que a maior parte dos empresários aderiram nesse primeiro momento, sobretudo nesses últimos dias de março, os primeiros dias aí de abril, foi justamente a concessão de férias, muitas vezes antecipadas, férias coletivas, férias individuais aos seus colaboradores. Muita gente já tinha concedido férias lá em dezembro ou agora no carnaval, mas teve que conceder férias novamente agora. Muita gente tinha férias ainda de crédito, outros funcionários não tinham. Então, foi necessário muitas vezes que a empresa antecipasse uma despesa que ela ia ter lá na frente, mas para conceder agora, tudo isso para que ela não desse uma licença remunerada e, digamos assim, não tivesse esse prejuízo nesse momento. Ela antecipou férias, porque lá na frente ela pode se creditar. É uma opção válida, trazida inclusive pela medida provisória número 927, na qual o empresário antecipa o período de férias. Digamos que o funcionário tenha, 6 meses na empresa, então ele ainda não adquiriu o período total para ser concedido férias a ele. Ele só teria metade do período, mas o empresário antecipa essas férias ao funcionário, concede os dias a ele. Quando ele adquirir completo o período, já vai estar pago. É uma opção, é a opção que todo mundo aplicou nesses primeiros dias. Até para a poeira baixar um pouquinho, todo mundo entender melhor o cenário, como é que viria aí e aguardar as próximas medidas do governo. No caso, Everton, eu acredito que já existiu o direito das férias coletivas, mas a antecipação de férias ainda por vencer individualmente foi só através da medida do governo, foi isso? Exato, não tinha uma previsão expressa de antecipação de férias antes, na CLT, mas através da medida provisória 927, sim, ela previu expressamente a possibilidade de antecipar, e se for preciso antecipar mais de uma, é possível também. Tem empresa, por exemplo, que já vai antecipar novamente mais um período de férias agora em abril. Então, talvez ela esteja antecipando as férias de 2021. É uma possibilidade. Se a empresa não quiser, por exemplo, aderir a um banco de horas, no qual a empresa vai pagar para o funcionário ficar em casa e após essa pandemia, após toda essa crise passar, a empresa começa se creditando dessas horas que já foram pagas, através de horas extras, através de trabalhos aos sábados, em feriados, enfim. Interessante. Essa parte que poderia antecipar mais de uma férias, eu mesmo não estava inteirado. É possível, sim. Tem também a questão do banco de horas, né, que está sendo bem utilizada também, né, que você falou aí. Isso. Que é uma possibilidade. Dentro da realidade de cada empresa, a empresa deve analisar para ela qual é o melhor cenário. Se realmente é antecipar as férias ou se é conceder esse banco de horas negativo. Porque como é que funciona o banco de horas? Em regra, o funcionário vai fazendo horas extras e o patrão, a empresa que está devendo as horas a ele. E após um certo período, a empresa começa a dar folga ao funcionário para que compense essas horas extras. Nesse caso, por conta dessa pandemia, ela é o inverso. Quem se credita primeiro é o empresário. O empresário paga para o funcionário ficar em casa, ele vai se creditando das horas. Após todo esse período turbulento, o empresário começa a se creditar de volta. Ele já pagou pelas horas do funcionário e após isso ele quer fazer, por exemplo, 2 horas extras por dia. Ele pode fazer 2 horas extras por dia até que todas essas horas que ele já pagou por elas estejam totalmente satisfeitas. Ele vai ter um prazo de até 18 meses para utilizar essas horas. Ô Everton, mais uma opção que foi dada, no caso, foi a redução da carga de trabalho, né? Junto com a redução do salário também, né? Essa questão de redução, para as atividades que ainda estão permitidas, há sim a possibilidade de reduzir a carga horária. Por exemplo, a situação da indústria. A indústria não está impedida de trabalhar. No estado de Pernambuco, a indústria está permitida. O que não pode é haver uma aglomeração de mais do que 10 pessoas no mesmo ambiente. Isso vale de forma geral, tanto 10 pessoas na rua, como 10 pessoas dentro de uma indústria. Isso aí não pode. Mas a indústria que queira abrir, que queira continuar atuando, tem lá 5 funcionários, 7 funcionários, ou até mais do que 10 funcionários, mas é uma fábrica grande, é um espaço amplo, na qual os funcionários não estão aglomerados no mesmo ambiente pequeno,
A indústria pode sim continuar trabalhando. Então, para essas empresas que continuam trabalhando, ela pode sim fazer uma redução na jornada. Em relação à questão de reduzir o salário, o ideal dessa redução salarial era que ela fosse feita por meio de instrumento coletivo, ou seja, chamar as entidades patronais, os sindicatos, sindicato do comércio, sindicato da indústria necessariamente aí, e aí faria um acordo coletivo ou meio um aditivo à convenção coletiva. Não houve isso ainda. Mas é possível, através de acordos individuais, a gente ver caso a caso, para quem quer continuar a sua atividade industrial, a gente vê a possibilidade de reduzir alguma coisa, mas sempre, sempre limitado ao salário mínimo. Não pode reduzir mais do que isso. Reduzir abaixo de um salário mínimo. De antemão, que é uma grande dúvida aí do empresariado, a indústria, ela pode funcionar não excedendo os 10 funcionários, no caso, com a indústria. Veja, ela até pode funcionar com mais de 10 funcionários, só que você tem que ver a realidade da indústria. Vamos supor que uma indústria tenha 15 funcionários, por exemplo, mas ela tem um prédio grande, no qual os funcionários não ficam no mesmo ambiente, eles não se comunicam muito, então não há impedimento. Por exemplo, uma indústria que tem, sei lá, 2, 3 pavimentos, ou um prédio relativamente bom, arejado, não há impedimento. O impedimento que há é se forem 10 funcionários aglomerados. Eu acho que até pior seria, tipo, uma indústria pequena que tem apenas 5 funcionários, mas é um prédio pequeno. É até pior. Apesar do número ser restrito, 5 pessoas, mas ficar 5 pessoas na mesma sala é pior do que ficar 15 numa sala grande, num espaço físico grande. Então, não há esse impedimento legal. Agora, se a indústria optar por essa alternativa de funcionar, ela tem que tomar todas as medidas sanitárias possíveis. Ela tem que fornecer máscara para os seus funcionários, álcool, estar limpando o ambiente constantemente, evitar ao máximo o contato entre os funcionários. Todas as medidas de segurança ela tem que tomar. Tem que ser até um pouquinho exagerado nesse sentido, para prevenir o máximo, porque os funcionários eles vão estar trabalhando ali, mas depois cada um vai para sua casa. Então, ele tanto pode levar como trazer um vírus. Então, isso aí a indústria tem que averiguar bem se é viável para ela estar trabalhando. Mas se quiser impedimento legal, não há. Ok. Vamos dizer aqui mais um ponto. Na questão referente a demissões, como é que está? É possível fazer demissões nesse momento com essa crise? Como é que está posicionado aí em relação ao governo, né? O que é permitido nesse sentido? Vê, assim, em relação à demissão, continua da mesma forma que era. Eu não estou recomendando a nenhum empresário que demita agora. Eu acho que não é o momento. Porque a crise, a paralisação, ela começou segunda-feira passada. Então, nós temos mais ou menos 10 dias de paralisação. Essa é a segunda-feira que nós não estamos tendo aqui, através do Moda Center em Santa Cruz. Então, assim, o salário de março, para o pessoal que trabalhou, finalizou o mês de março, vai ser feito o pagamento agora. Março já foi. A folha do pessoal de abril, para quem quiser manter seus funcionários, ele só vai precisar pagar no dia mais ou menos por volta do dia 5 de maio. Ou seja, ele ainda tem 35 dias para frente. Então, eu não recomendo que a empresa demita agora, de forma muitas vezes exagerada, porque pensa que não vai ter condições de fazer o pagamento. O governo está tomando todas as medidas, apesar do governo muitas vezes se atrapalhar um pouco, mas ele está tomando várias medidas para evitar essa demissão em massa. Já deu linha de financiamento de crédito para quem quiser pagar a folha, vai anunciar essa semana ainda, vai editar uma nova medida provisória permitindo a diminuição do salário, o governo bancando uma parte do salário e a empresa bancando outra parte. A gente está aguardando essa nova medida que vai sair aí. O governo anunciou, mas não publicou nada. Então, não é nada oficial ainda. A gente tem que aguardar. Mas, assim, ainda assim, se a empresa realmente optar por demitir, é uma possibilidade que existe. Legalmente existe. Agora, a empresa vai ter que arcar com todos os custos de uma demissão comum. Ela vai ter que pagar saldo de salário se o funcionário tiver, ela vai ter que pagar férias proporcionais, 10% proporcional, a multa dos 40%. O aviso prévio é uma questão bem discutível. Eu, sinceramente, entendo que não é cabível o aviso prévio indenizado nesse momento.
Mas isso é um entendimento meu. Não é uma coisa que está na legislação oficial, tá entendendo? Porque como o empregador não deu causa à demissão, eu entendo que não seria cabível ele pagar o aviso prévio indenizado. Mas a gente só vai saber disso mais na frente com o posicionamento dos tribunais. Então, assim, resumindo, se o empregador quer demitir, quero. Então, é possível demitir, mas ele vai ter que arcar com todos os custos. Certo. E no caso de a paralisação da empresa, e após um certo tempo houver necessidade de recontratação, é possível recontratar o mesmo funcionário também? É possível. É possível sim. Assim, legalmente, uma nova contratação só poderia existir após 90 dias, pelo menos. Mas, 90 dias. diante do atual cenário, eu entendo que quando passar essa crise, ou até nos próximos dias, até o governo vai flexibilizar isso. Porque o que o governo federal está tentando fazer é evitar ao máximo o desemprego. Então, tipo, se uma empresa opta por demitir um funcionário hoje e daqui a 60 dias, por exemplo, a crise já passou e ele pretende recontratar o funcionário, é bom para todo mundo. Porque o funcionário vai ganhar seu emprego de volta, a economia vai continuar girando, então eu acredito que isso aí não vai ser nenhum tipo de, não vai haver impedimento legal para isso. Para o funcionário, ele só vai perder o direito ao seguro-desemprego, as outras parcelas que restarem. Digamos que ele sai e tem direito a 5 parcelas de seguro-desemprego e ele consiga tirar 2, por exemplo, nesse prazo de 60 dias, quando ele voltar, aí o seguro-desemprego dele cessa. Ele não vai continuar recebendo o seguro. Porque a partir do momento em que ele é registrado, o seguro-desemprego dele é cortado. Certo. Ok. Os empresários também têm várias dúvidas a respeito desses auxílios que o governo está repassando aí para o empresariado. Tem a questão que você falou aí de que ainda não está, acho que com o decreto assinado, ou como, em que condição que está, da parte de pagar a parte do salário, não é isso? E quais mais benefícios que ele está, tipo, oferecendo aos empresários? Bem, em relação a essa de pagamento de parte dos salários, vocês devem lembrar que o governo, quando ele divulgou a medida provisória, número 927, há uma semana atrás, mais ou menos, no domingo passado, domingo para segunda, ele tinha permitido que os contratos fossem suspensos por até 4 meses. Só que gerou uma polêmica muito grande. Todo mundo caiu em cima do governo para dizer, não é possível que permita que um empresário suspenda um contrato por 4 meses sem nenhuma contrapartida. Então, o governo, no mesmo dia que editou a medida provisória, suspendeu essa parte. Não permitiu mais que fossem suspensos os contratos por 4 meses. Só que aí ele continuou estudando qual seria a medida adequada. E aí, assim, dentro da sua pergunta, o governo tomou várias decisões nos últimos dias. Uma delas vai auxiliar o pessoal que é autônomo, pagando R$600 para eles, com possibilidade do marido e da mulher receberem R$1.200 dentro de uma casa por até 3 meses. É uma ajuda significativa. Por exemplo, para o pessoal que trabalha de carroceiro no Moda Center, que são autônomos, é uma ajuda muito boa. Para o pessoal que é diarista, mototáxi, enfim. Várias pessoas estão nesse grupo que vão poder receber e isso vai ser um alento muito grande para essas pessoas. Em relação à possibilidade de suspensão dos contratos, ela não existe mais. Mas, como eu tinha falado, o governo disse que vai, ele anunciou hoje, inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou hoje que vai sim o governo pagar um percentual sobre o salário do empregado, mas não explicou exatamente qual será esse percentual. Em relação a esse auxílio de R$600, inclusive quem está cadastrado no MEI vai ter direito, não é assim? Vai, exato. Se o MEI não estiver faturando agora, ele pode sim receber. Certo. Na questão dos contratos de locação empresarial, o que é que tem aí para essa área? Vê, em relação aos contratos de forma geral, eles continuam válidos. Mas os contratos de locação, por conta da não utilização dos prédios comerciais nos últimos dias, não utilização no sentido de não estarem funcionando, né? O pessoal continua usando porque as mercadorias estão lá, a prateleira está tudo certo lá, mas não estão funcionando. Então, é uma dificuldade para o locatário continuar pagando esse valor. Em contrapartida, o locador quer continuar recebendo porque tem seu imóvel locado e quer continuar recebendo seu aluguel. Isso vale para o Moda Center, para as lojas,
para os boxes, para o comércio de forma geral. O que é que eu aconselho? Eu aconselho as pessoas sentarem e negociarem os contratos. Eu não recomendo que ninguém reincida um contrato agora, porque daqui a pouco a gente vai voltar à vida comum e não seria viável você devolver sua loja agora e daqui a um mês você perdeu seu ponto. O caso não é esse, mas tipo, você sentar com o proprietário do imóvel, se você for proprietário do imóvel, sentar com o seu inquilino para negociar, olha, se passar mais tanto tempo, você me paga tantos por cento do valor do aluguel. Tem até uma proposta bem interessante que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, fez para o Congresso. E o Congresso está analisando. Não é nada que virou lei ainda, mas é uma proposta. A proposta era o seguinte: reduzir em 50% o valor dos aluguéis. Os inquilinos iam ficar pagando 50% durante 6 meses, de abril até outubro. E a partir de novembro, esses 50% que deixou de pagar vão ser divididos em 5 vezes. Digamos, fazendo um cálculo, o aluguel custa R$1.000. O inquilino continuaria pagando R$500 durante 6 meses, até outubro, de abril até outubro. Quando chegasse em novembro, ficou um débito de 6 meses de R$500, com um débito de R$3.000. Então, esses R$3.000 vão ser parcelados em mais 5 vezes. A pessoa vai voltar a pagar os 1.000 mais 5 vezes de R$600. É uma proposta, é uma forma das pessoas negociarem para que todo mundo passe por essa crise. Porque assim, o locador tem direito a receber, porque é proprietário do imóvel, alugou e não deu causa a essa crise. Muitas vezes é a fonte de renda dele, é aquele imóvel locado. E o inquilino também, muitas vezes, não vai ter condições de pagar o mesmo valor que pagava antes por conta dessa crise, que gerou uma perca de caixa, enfim. Então, a ideia é que as pessoas sentem e negociem essas possibilidades. Outra dúvida também que surgiu no grupo das CAP é possível responsabilizar o Estado pelos custos dos funcionários? Essa dúvida é muito recorrente, porque tem um artigo lá na CLT que fala da possibilidade do fechamento total ou parcial da empresa causado por determinação estatal, por um ente governamental. No caso, o Estado de Pernambuco, Prefeitura Municipal ou Governo Federal. E como o comércio está fechado no momento por uma determinação do Estado de Pernambuco, que decretou a quarentena, digamos assim, do comércio, o fechamento do comércio e dos prestadores de serviço, então o que é que muitos empresários estão interpretando? Não, então se eu estou fechado, por culpa do Estado, todas as demissões que eu fizer, quem tem que arcar com o custo é o Estado. Mas a interpretação correta não é essa. O Estado não vai se responsabilizar por pagar os seus funcionários se você eventualmente demitir. Ainda que sua empresa feche. Ainda que ela tenha um fechamento total ou parcial, o Estado não vai se responsabilizar. Por quê? Porque essa previsão existe para quando o Estado age num caso isolado. Por exemplo, digamos que o Estado vai fazer uma nova estrada e passe na frente do seu comércio. E o seu comércio feche por conta disso. Só quem foi prejudicado foi você. Aí sim você poderia responsabilizar o Estado. Se, por exemplo, o Estado desapropriar o seu imóvel e por conta disso você tiver que fechar a sua empresa, aí sim. Mas num caso como esse, o ato do Estado que determinou o fechamento da indústria não foi provocado por ele, foi provocado por uma circunstância muito maior do que ele. Ele meio que foi obrigado a determinar isso. O Estado não quis fazer isso. Então, infelizmente, nós não podemos responsabilizar o Estado por conta disso. Por motivo de Até porque, até pensando de forma objetiva, o Estado não teria nem capital, dinheiro, para pagar as rescisões contratuais se fossem dessa forma. De forma objetiva, ele não teria condições de pagar. Você poderia também passar alguma informação a respeito do último decreto do governo, que foi de 31 de março. Saiu um decreto, não sei se é esse decreto que essa pessoa está falando, mas hoje é primeiro, saiu ontem um decreto que muita gente interpretou até errado também, interpretou que o governo do estado de Pernambuco tinha suspendido a cobrança de ICMS, mas não foi isso. O governo do estado não suspendeu a cobrança. O que ele suspendeu foi a entrega de obrigações acessórias, ou seja, são obrigações que o contador tem. Todo contador entende do que é que eu estou falando, é uma questão burocrática,
mas o contador tem uma série de obrigações acessórias que ele vai entregando todos os meses relacionadas às empresas para o governo do estado. Essas obrigações acessórias foram suspensas, mas a obrigação de pagar ICMS, isso aí não foi suspenso. Inclusive, o governo do estado disse que nessa sexta-feira agora vai fazer uma reunião com o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário de todo o país, todos os secretários da Fazenda do país, dos 26 estados mais o Distrito Federal, vão se reunir para ver o que é que faz em relação à suspensão dos ICMS, porque eles querem tomar uma decisão só, todos os governadores, juntos para todo o país, mas não foi suspenso. Então, você que tem tributo de ICMS para pagar, continua sendo devido. Certo. A questão de como ficam as negociações de boletos com os fornecedores, no caso. Fê, em relação aos boletos, essa é uma pergunta também bem recorrente. O que é que eu faço com as minhas contas? O que é que eu pago, não pago? Vê, a obrigação continua devida, de ambos os lados. Você que é um fornecedor, você vendeu ao seu cliente no boleto, no cheque, numa promissória, você quer receber. Isso é lógico. Da mesma forma, se você deve a alguém, essa pessoa que é seu credor também quer receber. Então, para que a roda continue girando e as negociações continuem, o ideal é que todo mundo mantivesse seus pagamentos em dias. Mas no cenário atual, não é uma coisa fácil. O ideal seria isso, mas não é uma questão tão fácil de todo mundo continuar pagando de forma normal. Mas o débito continua sendo exigível. O débito continua lá, você continua tendo a obrigação de pagar e continua tendo o direito de cobrar a quem eventualmente lhe deva. Mas no cenário atual, novamente, eu digo a mesma questão dos contratos de locação. O ideal é que as pessoas sentem e conversem negociando. Por exemplo, se você tem um boleto do seu fornecedor de tecido, de aviamento, de qualquer coisa, vencendo agora em abril, e você está com uma dificuldade de caixa, não tem recurso para fazer o pagamento, entre em contato com ele e diga. Abra o jogo, olha, eu não vou ter dinheiro para pagar você agora, me dê uma prorrogação, prorrogar por 30 dias, 60 dias, nem que tenha uma cobrança de juros. Se você tiver uma linha de financiamento, de empréstimo para pegar, para poder pagar esse fornecedor, se é um fornecedor importante, um parceiro importante para o seu negócio, mantenha essa porta aberta. Não deixe de pagar, não, mas se realmente não tem essa linha de crédito e não tem o caixa, ligue para a pessoa e converse. Peça uma prorrogação, porque várias pessoas também vão ligar para vocês que são empresários pedindo isso também. Olha, eu tenho um boleto para vencer aí com você, mas eu não tenho condições de pagar. Ou então eu tenho um cheque que vai entrar e vai voltar porque não vai ter dinheiro na conta. Então, assim, todo mundo vai ter que ter esse jogo de cintura nesse momento. Certo. Vamos falar aqui também, o pessoal que está acompanhando a live também pode ir mandando aí as dúvidas que a gente aqui vai respondendo, certo? Eu queria fazer aqui também só lembrar o pessoal que, interrompendo um pouquinho aqui, que a ASCAP está fazendo uma campanha de arrecadação, certo, das cestas básicas, que vai... Hoje eu participei de uma reunião que foi criado um comitê comunitário, certo? Várias entidades. Vamos fazer uma espécie de cadastro único para evitar de algumas pessoas, mesmo na necessidade, tem gente que quer levar vantagem, né? Em frente a outras, e que nós vamos fazer esse cadastro, praticamente todas as entidades, várias entidades participaram hoje da reunião, e vai ser feito esse cadastro para fazer uma unificação, tanto do cadastro como das doações, certo? Em breve nós estaremos passando os pontos de arrecadação que a ASCAP está recebendo lá, no horário comercial, certo? E que também na próxima semana a clínica Climestra, embora que não é o mais recomendado, mas já foi procurado a questão dos exames ocupacionais. Então, de amanhã a 8, na próxima quinta, também vai estar sendo feito lá os exames, certo? Deixa eu ver aqui o que é que está chegando de pergunta. Teve alguém que perguntou aí, eu não lembro em que momento foi, relacionado a uma estamparia, se uma estamparia com 10 colaboradores podia funcionar. Veja, se a estamparia estiver dentro da indústria,
configurando uma indústria, sim, ela está apta a funcionar. Não há impedimento. Agora, se for uma estamparia autônoma que preste serviço para alguém, aí não, aí ela não está apta a funcionar, não está permitido funcionar. Porque uma estamparia de um empresário que só estampa para alguém, ele presta serviço. Então, prestadores de serviço estão impedidos de trabalhar, só estão permitidos relacionados à questão de saúde, segurança, questão alimentar, mercados, farmácias, essas coisas. Mas quem presta serviço não está permitido funcionar. Agora, como eu disse, se for uma estamparia que funciona dentro de uma indústria, o próprio confeccionista ali tem sua estamparia interna, aí ele sim pode funcionar. Não sei se foi essa a pergunta aí que a pessoa fez, mas foi mais ou menos nesse sentido. Também perguntaram aí a questão do pagamento do MEI, se foi prorrogado. Se você tem aí alguma informação a respeito. Não, eu não tenho essa informação que o MEI foi prorrogado. Mas assim, o MEI, salvo engano meu, a pessoa paga uma taxinha de 50 e poucos reais por mês. Eu acho que essa pergunta, se for microempreendedor individual, paga 50 e poucos reais por mês. Eu não tenho a informação de que foi prorrogado, não. Se alguém tiver aí... Certo. Mas alguns impostos foram, acho que prorrogados, né? Algumas datas que pode ter. O pessoal que é do Simples Nacional, que paga um DAS, Jacques falou muito bem sobre isso ontem, então eu aprendi com ele. O pessoal que paga o DAS, um boleto só por mês, dentro do DAS tem lá os impostos estaduais, federais e municipais. Os tributos federais do DAS, eles foram suspensos. Então, o seu contador, quando ele for fazer o cálculo do seu DAS desse mês agora, ele só vai colocar o imposto estadual e o municipal, se for prestador de serviço ou se for comércio e indústria. O imposto federal, sim, foi prorrogado para pagar após essa crise, lá para outubro, novembro, dezembro. Mas o tributo estadual e municipal continua sendo devido. O municipal também foi prorrogado. Mas o estadual não. O estadual que é a base grande. A maior parte do tributo do pessoal daqui é justamente o tributo estadual. Esse aí não foi prorrogado. Certo. Também perguntaram aqui, eu acho que até foi um pouco contemplado na sua resposta, você já falou há um tempinho aí, a respeito das facções, né? Que é justamente as empresas que prestam serviço, até na maioria das indústrias aqui, funciona através das facções. Acho que se encaixa no funcionamento das indústrias, né? Isso, assim, a facção que é indústria, ela pode continuar funcionando. Não há impedimento legal para ela, desde que ela tome todas as medidas de saúde que eu tinha falado anteriormente. Proteja seu funcionário, forneça equipamento de proteção individual a ele, luva, máscara, álcool, limpe seu ambiente constantemente, porque mesmo que as pessoas estejam longe uma da outra, mas elas vão tocar nos mesmos ambientes, vão pegar na mesma bolsa, na mesma peça pronta, no mesmo tecido. Então tem que ter toda uma precaução em relação a isso. Mas legalmente, se ela quiser funcionar, ela pode funcionar. Agora, o problema, as facções, num momento como esse, elas sofrem bastante porque elas deixam de receber mercadoria do seu contratante. Então, muitas vezes, elas são as mais prejudicadas porque elas deixam de ter a matéria-prima para produzir. Então, ela acaba tendo que parar por consequência disso. Mas se o seu cliente, seu fornecedor, continua mandando mercadoria para você e você quer continuar trabalhando, não há impedimento legal em relação a isso, desde que proteja seu trabalhador. Nesse caso, você falou no fornecimento de matéria-prima, né? Aqui realmente tá bem difícil de conseguir o material para quem está realmente ainda funcionando, está difícil a questão de aviamento, armarinho, as lojas de tecido aqui, mas tem algumas que funcionam tipo delivery. Isso. Né? O comércio, de forma geral, ele foi determinado que fechasse as portas. Mas tem uma cláusula lá expressamente permitindo que eles continuem trabalhando com entregas. Então, assim, o armarinho que quiser continuar trabalhando por WhatsApp, por telefone, o cliente ligar, pedir, você ir lá entregar, não só o armarinho, qualquer tipo de atividade. Pode continuar trabalhando. O que não pode é ter atendimento ao público. Por isso que a indústria foi permitido que ela continuasse, porque a indústria não há atendimento ao público. Ao passo que no comércio há.
No comércio há vários funcionários, o pessoal fica circulando. Então, para evitar essa circulação de pessoas e evitar essa difusão do vírus, aí sim o comércio foi proibido. Mas se quiser continuar trabalhando com entrega, lojas de informática estão trabalhando com entrega, tá tudo, isso aí é tudo permitido. A Fabiana, ela ainda continua aqui com a dúvida a respeito das facções, aliás, das estamparias, que a maioria das estamparias são prestadoras de serviço. Se ela se encaixa nessa aí. Sendo prestador de serviço, ela não pode funcionar. Ela está encaixada lá no artigo 3º do decreto 48838, que proibiu os prestadores de serviço de funcionar. E proibiu também o comércio de funcionar, só não a indústria. Certo. E outra pergunta aqui que perguntou relacionado com quantas pessoas a indústria pode trabalhar. Eu já tinha respondido, mas vou responder novamente. Vê, não é nem relacionado a quantas pessoas pode, é como é que é o seu espaço. Porque, vê, tem uma regra que impede aglomerações de mais do que 10 pessoas. Isso é uma regra, isso vale de forma irrestrita. Não pode ter 10 pessoas numa igreja, não pode ter 10 pessoas na rua juntas, nem pode ter 10 pessoas numa indústria juntas. Mas, se o seu prédio for um prédio amplo, arejado, na qual as pessoas não fiquem aglomeradas no mesmo ambiente, e ainda que você tenha, sei lá, 25 funcionários, mas é um prédio bom, não há impedimento. Pode funcionar, não há problema em relação a isso. Desde que você tenha todos os cuidados necessários. Pode ser até de forma como existe, dividido em departamentos. Né? Isso. Às vezes o escritório aqui tem uma pessoa, na produção, 2, 3, 4, não ficando às 10 a aglomeração de pessoas, não é isso? Isso. Tem pessoas, um cliente meu mesmo, foi o que ele fez. Ele tem 15 funcionários, ele optou por fazer 2 turmas. Uma turma vai pela manhã, a outra turma vai à tarde. É uma opção. Porque aí você evita o contato das pessoas. No intervalo entre uma turma e outra, limpa todo o ambiente, desinfeta tudo, passa álcool em tudo. E aí a outra turma vem à tarde. E assim ele está continuando a atividade dele. Cada um tem que ver a realidade do seu espaço, da sua fábrica, dos seus funcionários, para ver qual é a melhor solução. Não há uma solução pronta assim para todo mundo pode trabalhar desse jeito. Não, cada realidade a gente tem que ver no caso concreto. Deixa eu ver aqui. Alberto Dunda. O Senado acaba de aprovar o pagamento de salário de até R$ 3.135 durante o estado de calamidade, desde que a empresa mantenha o funcionário por 12 meses. Não sei se você tem essa informação. Eu vi que eles estavam votando relacionado a isso, permitindo que o empresário se comprometeria a manter o seu funcionário por até 12 meses. Não sei se foi essa que foi aprovada, mas o que eu vi sendo discutido hoje, pouco antes da gente começar. Então, deve ter sido essa que o Alberto mandou aí. Mas se tiver mais informação, Alberto, manda aí. A indústria, o empresário se comprometeria a manter o funcionário estável por até 12 meses após essa crise passar, e o governo pagaria um percentual do salário, desde que o salário não fosse maior do que 3 salários mínimos. Se fosse mais do que 3, não, o empresário tinha que pagar essa diferença. Mas se fosse até 3, o governo pagaria um percentual. Eu só não vi qual é o percentual que o governo está disposto a pagar. Alberto disse que foi aprovado agora. Se ele vê aí alguma coisa, pode mandar para a gente. Porque isso aí saiu agora, realmente eu não sei como foi aprovado. E se for aprovado só no Senado, ainda vai para a Câmara. No Brasil tudo é burocrático. Foi aprovado no Senado, então ele vai para a Câmara, depois vai para a sanção presidencial, depois vai expedir um decreto regulamentando tudo isso para começar a chegar ao acesso da gente, para a gente poder começar a implementar. Realmente tudo isso nós estamos falando, mas está realmente difícil de falar porque é praticamente diário que está acontecendo as mudanças, né? Então isso, a gente todo dia tem coisa nova. E até enquanto a gente está falando aqui, está saindo coisa nova, não é isso? Exatamente, tá vendo? A gente está aqui e já tem uma coisa nova. Deixa eu ver se o Alberto falou alguma coisa aqui, se saiu aqui. Não, isso aqui não fala em percentual, apenas o valor de 3 salários. Tá vendo?
A gente tem que ver. Quando passar isso daí, eu vejo, eu me comprometo a informar lá na minha página do Instagram como é que foi essa regra aí que foi aprovada. Mas assim, isso aí já mostra que o governo está tentando, tá buscando todas as medidas, tentando ao máximo salvar os empregos, salvar a renda das pessoas. É uma situação muito nova, ninguém esperava jamais por um cenário como esse. Por isso que eu sempre estou pedindo muito, já que você até falou uma coisa muito certa ontem, assim que terminou a live de vocês, a gente conversando, ele só o papel da gente, muitas vezes nessa hora, é baixar um pouquinho a poeira, acalmar as pessoas. Porque, assim, a gente entende a situação do empresário de um lado, que fica um pouquinho desesperado, como é que eu vou pagar minha folha, como é que eu vou pagar meu fornecedor, como é que eu vou pagar meu tributo. E o trabalhador, por outro lado, também fica um pouco apreensivo, será que eu vou ser demitido, será que eu vou ter meu salário, como é que vai ficar? Mas, assim, nesse momento é bom a gente ter paciência, ter resiliência, segurar um pouquinho. Não recomendo de jeito nenhum que seja demitido em massa agora, acho que não é o momento. Vamos aguardar para sair medida nova, como você falou, todos os dias tem coisa nova, seja um decreto do Estado, seja uma recomendação da Prefeitura, seja uma lei federal, muita coisa nova. A Bela Cris Medeiros falou que ela tem marmoraria e só trabalhar ela e uma pessoa no escritório. No caso, acho que nada impede dela abrir, não é isso? Marmoraria. No caso, ela fabrica o mármore, não sei, acho que isso é fabricado. Se for indústria, ela tem que ver qual é a atividade dela. Se a atividade dela for indústria... de mármore. Não, eu digo assim, se ela for a indústria que transforma o mármore, ela está impedida. Se ela for aliás, se ela for a indústria, ela está permitida. Se ela for a indústria. Se ela só for um comércio que venda o mármore, pronto, não, aí ela está impedida. Ela tem que olhar lá ela pode conversar isso até com o contador dela. Qual é a natureza da minha empresa? Eu sou comércio ou sou indústria? Se for indústria, pode trabalhar. Se for comércio, não pode. Essa questão da liberação é bem interessante olhar que é para a indústria, né? Não Exatamente. é para o comércio. A indústria não está proibida. As pessoas, quando saiu os decretos, as pessoas interpretaram errado, sabe? Pensaram que estavam impedidas. Mas o comércio que está funcionando é a questão do delivery, né? Fazer a entrega. O delivery E os serviços essenciais, como supermercado, farmácia, padaria, esse tipo de comércio, borracharia, tal, esse tipo de serviço pode continuar trabalhando. Mas e o serviço relacionado à saúde. Mas, no geral, prestadores de serviço, por exemplo, o meu caso, que sou um prestador de serviço como advogado, eu não posso abrir. Escritório de contabilidade, não pode abrir. Está todo mundo trabalhando de casa. Todo mundo no seu home office. Mas não pode ter o atendimento ao público que a gente tinha antes. A Messia Souto, ela pergunta, caso uma empresa opte pela demissão do funcionário, como fica o aviso prévio, né? Você falou, acho que ela não estava ainda. Tem que ser indenizado uma vez que está suspensas as atividades do comércio? Vê, em regra, se você for olhar ao pé da letra o que a CLT diz, sim, tem que ser indenizado. Tem que ser pago todas as verbas trabalhistas comuns, uma demissão normal. Saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, multa sobre o saldo do FGTS e aviso prévio indenizado. Todavia, isso é um entendimento particular do que eu entendo de todo o ordenamento jurídico. Eu entendo que o aviso prévio, nesse momento, não é cabível. Porque se você for ver lá no artigo 487 da CLT, ele vai falar que o empresário não pode ter justo motivo para demitir. Nesse caso específico dessa pandemia, eu entendo que há um justo motivo. Então, eu entendo que não seria cabível aviso prévio. Mas, eu digo novamente, é um entendimento meu. É o que eu estou compreendendo de todo o cenário. Pode ser que lá na frente o judiciário entenda de forma diferente. Então, assim, o empresário que opte por seguir esse caminho, ele já tem que seguir ciente de que há um risco lá na frente dele ter que pagar. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho mais de sair novas determinações do governo federal. Novas leis, novas medidas provisórias, enfim. A Fabiana aqui, eu acho que ela pergunta uma dica aí. Como informar o funcionário sobre o atual cenário, né? Realmente é uma coisa que tem de ter uma conversa franca. Ele também está vendo, realmente ele entende pelo que estamos passando e todos termos calma nessa hora, né? Exatamente. O ideal, como a gente já falou aqui no começo, é as partes sentarem. Realmente o empresário abrir o jogo para ele, mostrar que não foi ele que causou essa crise, lógico,
mostrar a realidade da empresa, mostrar qual é a condição dele, mostrar interesse também em manter o vínculo de emprego, mostrar que tá preocupado com o funcionário, que quer manter aquela relação, mostrar a importância do colaborador e mostrar que está se esforçando. E qual é o caminho que vai trilhar, se vai conceder férias, se vai conceder uma licença remunerada, se vai reduzir um pouquinho o salário do funcionário. Tem que analisar e tem que se jogar aberto, para que o funcionário tenha previsibilidade de como é que vai ser os próximos dias. Bom, aqui em meio à nossa live já estão nos informando que o presidente acaba de sancionar o auxílio emergencial de R$ 600, né? Para informais. Aí foi sancionado. Antes tarde do que nunca. Né? Porque isso foi aprovado segunda-feira. Ele tinha se comprometido realmente a sancionar hoje. Então, a partir de amanhã, o que é que acontece agora? O Ministério da Economia vai expedir um decreto. Nesse decreto, ele vai regulamentar toda a forma que as pessoas vão receber esse dinheiro. E quais são os bancos que as pessoas vão receber, quais são as datas. Porque, pelo que o Ministério tem informado, como é que ele vai fazer esse pagamento? Primeiro, quem vai receber são as pessoas do Bolsa Família, que são as pessoas mais carentes. Depois, no segundo grupo, são as pessoas que são autônomas, mas não recebiam o Bolsa Família. Por último, são as pessoas do MEI, que digamos que não tem uma necessidade um pouquinho menor, digamos assim. Então, ele vai por ordem prioritária nesse mês já. No mês que vem também. Sempre vai ser assim. Acho que a partir do dia 15, se eu não me engano, a ideia deles é essa. 15, 16, começar a pagar. Então, nos primeiros dias, Bolsa Família, depois os demais autônomos, por último, o pessoal do MEI. A Fabiana está perguntando aqui a respeito dos documentos para todos os funcionários assinarem para estar ciente de uma possível redução de salário ou demissão. Existe algum tipo de documento? Tem, assim, o que a empresa decidir que ela vai fazer, ela tem que chamar seus colaboradores e fazer por meio de um documento chamado acordo individual. Acordo individual escrito. Nesse acordo individual, ela vai colocar no papel tudo o que ela acertou com o funcionário. Por exemplo, se a empresa decidir, vou fazer um banco de horas, vou pagar o salário e depois eu vou me creditando dessas horas, vou utilizando através de horas extras. É uma opção da empresa, mas ela tem que colocar isso no papel e fazer por escrito e o funcionário assinar. Se ela decidir, não, eu vou antecipar férias, vou pagar férias, vou conceder férias coletivas, foi o que a maioria optou nesse primeiro momento, é uma opção também. Da mesma forma, ela tem que colocar no papel. Qualquer decisão que a empresa tomar junto aos seus funcionários tem que fazer por meio de acordo individual, por escrito. Então, é muito bom nesse momento ela ter o auxílio de um profissional. Fale com o seu contador, pergunte a ele como é que faz para operacionalizar isso. Se você tem advogado na sua empresa, chame ele, peça para fazer esse tipo de instrumento para você ficar o mais assegurado possível. Certo. Eu não sei se você vai saber informar, me perguntaram aqui, através do Zap, se o MEI, no caso, aquela contribuição do MEI não tiver em dias, com alguma parcela atrasada, se vai ter direito ou regularizar, você sabe? Eu acho que a gente vai ter que esperar o decreto sair. Pronto, como o governo sancionou hoje, o governo federal, talvez hoje ainda, ou no mais tardar amanhã, a lei vai ser publicada. É sempre assim, o procedimento de uma lei. A Câmara vota, o Senado vota, vai para o Presidente da República, ele sanciona e publica. Publicar é da publicidade à lei, ele divulga na internet. Aí, com a lei, nós temos acesso a ela. Hoje ainda ou amanhã, no máximo, a gente vai ter acesso a ela. E depois vem o decreto do Ministério da Economia, que eu falei. Nesse decreto é que vai estar todas as limitações. Eu acredito, sinceramente, que não vai ter isso. Que não vai ter esse problema do MEI estar atrasado e não poder receber. Até porque, ainda que ele não se enquadre como MEI, ele vai se enquadrar como autônomo. Então, em todo caso, se sua renda não for maior do que R$28 mil em 2018, declarada a renda maior do que 28 mil, e sua renda mensal não é maior do que 3 salários, acho que foram 3 salários mínimos que o governo estipulou, você está dentro dos critérios e vai poder sim receber. Mesmo que o seu MEI esteja descredenciado, que é você se enquadraria como autônomo sem o MEI. Diego Viana está perguntando aqui se tem limite máximo esse banco de horas. Não tem limite máximo. O limite, Diego, grande da John Kunda, meu cliente, inclusive, um abraço. Diego, o limite é o limite de utilização da empresa.
Após essa crise, você vai ter que ver todas as horas que você pagou ao funcionário sem que ele desenvolvesse a atividade e você vai ter um prazo de até 18 meses para utilizar. Então, o limite é esse. Por exemplo, você vai poder utilizar 2 horas por dia do funcionário. Então, vamos fazer um cálculo bem rápido. 5 horas por semana, 10 horas por semana, vezes por mês, ele teria, digamos, 50 horas. Por exemplo, se ele fosse utilizar 25 dias no mês, vamos fazer um cálculo simples. 50 horas por mês. Então, em 18 meses, ele poderia utilizar o quê? 900 horas, é isso? Acho que é isso. Pronto. É o que é o máximo que você vai poder pagar para poder usar durante 18 meses. São 900 horas. Que seria mais ou menos o quê? Digamos, 3 ou 4 meses parado. Se ficar, você vai poder utilizar. Isso pela regra atual, que permite que você compense em até 18 meses. Se lá na frente sair outra determinação legal que permite um prazo de compensação até maior, aí vai ter esse novo prazo. Pelo prazo atual, você pode utilizar em até 18 meses, desde que seja 2 horas extras por dia. Mas, novamente, eu repito, todos os dias tem coisa nova saindo. Então, às vezes, eu digo uma coisa hoje, amanhã já é uma coisa diferente. Pronto, eu estou dizendo agora que o governo do Estado não suspendeu os tributos. Mas talvez sexta-feira ele suspenda. Então, assim, não vai ter um novo... Hoje não está suspenso. Então, não é a informação que está errada. Mas talvez segunda-feira... Hoje é isso. Talvez sexta-feira tenha uma novidade. Deus ajude que tenha até, né? O pessoal, eu acho que... A gente conversando aqui saiu, essa foi sancionada, tá vendo? Enquanto a gente está conversando, o tá Senado mudando. aprovou uma coisa, toda hora tem uma coisa nova. Bom, pessoal, a conversa aqui está boa. Estão chegando as perguntas, mas nós estamos chegando ao fim da live, certo? Eu queria aqui anunciar já a live de amanhã, já está pronta. No caso, será com Nara Leandro, certo? Como manter minha marca durante a crise. A facilitadora será a nossa ex-presidente Cíntia Valéria, né? Eu acho que vai ter de fazer umas 2 ou 3 lives aí com Cíntia, né? Porque 1 hora não vai dar, não. Mas amanhã estamos esperando todos aqui de volta. Quero avisar também que essa live vai ficar gravada, se alguém quiser assistir, né? Ele vai ficar por 24 horas no Story. Então, vocês passem para o maior número de pessoas que vocês conhecerem. Nós estamos aí com esse projeto, esperamos que não vai parar, mesmo depois da crise, vai ser um upgrade aí que a ASCAP vai continuar, né? Então, agradeço a todos que participaram. Amanhã o horário será às 10 horas da manhã. Não será nesse mesmo horário, certo? Por uma indicação de Nara. Vamos fazer esse teste aí amanhã, às 10 da manhã, certo? Mais uma vez agradecemos a todos, ao doutor Everton aí também, né? Muito nos ajudou aí, tirando as nossas dúvidas. Obrigado, Everton. Deixa espaço para você fazer aí também suas considerações finais. Muito obrigado, Josivan. Muito obrigado, ASCAP, por essa oportunidade de estar aqui trocando ideias, conversando com o pessoal. É muito bom ver amigos aí, clientes, diversos clientes aí que estão assistindo a live, estão parabenizando. Muito obrigado aí pelas palavras. Obrigado pela oportunidade. A associação tem muito isso, né? Das pessoas trocarem ideias, um conversar com o outro e um aprender com o outro. Isso é muito importante, sobretudo num momento como esse, onde todo mundo está aprendendo. Não tem ninguém que saiba mais ou saiba menos do que o outro. É um momento muito novo, eu tenho uma informação, você já tem outra, e o telespectador da gente que está assistindo a live já tem outra informação, e a gente junto é que vai superar esse momento de crise, mas com certeza lá na frente a gente vai atravessar com certeza, e lá na frente a gente vai sair mais forte do que a gente começou. Eu creio nisso. Deus vai nos abençoar aí nessa caminhada. É isso mesmo, com certeza vamos sair mais fortes dessa crise, né? Quero lembrar também que nós estamos recebendo lá as cestas básicas, certo? De segunda a sexta, no horário comercial. Vamos pensar no nosso irmão. E realmente, como nós sabemos lá no Moda Center, tem muitas pessoas que, como dizemos aqui popularmente, assando e comendo, né? Vendo nessa semana para fazer a feira da próxima e continuar nesse giro aí. Então, nós estamos fazendo aí várias campanhas e vamos unificar uma campanha só, todas as entidades, e vamos em frente
nesse objetivo aí, né, de beneficiar aí. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado aí a todos que estão aí também na live, né? Então, Valeu, estamos Josão. finalizando. Esperamos Valeu a todos. até Boa mais. noite. Até amanhã. Todos, esperamos todos e convidem mais pessoas para mais pessoas tirarem dúvidas amanhã, certo? Até mais. Encerrar. Encerrar.